Vamos lá, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso texto de Atos hoje. Vamos terminar capítulo 6. Vamos do versículo 8 ao versículo 15. E nós vamos ver então o ministério e as bênçãos dos desafios que nós temos aqui. Nós vimos na semana passada sobre a escolha dos diáconos, de qual era a capacitação que eles deveriam ter. O texto nos fala que eles deveriam ter boa reputação, ser cheios do Espírito e de sabedoria, e que eles iriam ser então encarregados das mesas, ou seja, eles seriam encarregados de levar os donativos às viúvas. Naquela época, algumas estavam sendo negligenciadas. Então são escolhidos ali 7 diáconos, é imposta as mãos sobre eles, e a palavra de Deus nos fala que aqui crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nós vamos continuar então a partir do versículo 8 e vamos até o versículo 15. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, e levando-o ao sinédrio, apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Nós vamos ver aqui o ministério e os desafios que surgem, as bênçãos que surgem dos desafios. Nós vemos nas Escrituras então esta instituição dos diáconos, e eles são instituídos para servir, e principalmente servir às mesas. Mas nós já falamos semana passada que não necessariamente eles só serviriam às mesas, que eles poderiam sim fazer outras coisas, mas que o aspecto principal do seu ministério era auxiliar no cuidado das viúvas, principalmente no cuidado das pessoas necessitadas. Então nós vemos esta necessidade de servir. Quando você faz parte de uma igreja, quando você crê em Cristo como seu Salvador e seu Senhor, logo você vai se colocar à disposição dele, e você se colocará ali então: Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quer. Ou seja, se o Senhor é meu Senhor, para ser bem redundante, eu sou o seu servo, e como servo então eu tenho que servir. Parece algo tão redundante, mas que parece que nós perdemos o sentido das palavras. Se Cristo é Senhor, Ele manda. Se eu sou servo, eu obedeço e eu faço aquilo que Ele quer. Então eu estou à disposição do Senhor para servi-lo. Você não está aqui para se sentir bem, você não está aqui para ter alegria, para ter autossatisfação, para que as coisas girem ao seu redor, para que você saia daqui muito bem, que legal, o culto foi muito bom. Estou me sentindo alegre, feliz e contente. Que bom se você sair daqui alegre, feliz e contente, mas você deve estar alegre, feliz e contente porque sua alegria está em Cristo, porque você se regozija nele. Mas nós estamos aqui para fazer você se sentir mal também. Não quero que você se sinta mal nesse sentido. Meu objetivo não é que você se sinta mal, mas meu objetivo é que você se sinta desafiado pela palavra de Deus. É que você saia daqui pensando: as coisas não giram em torno de mim. É Cristo o Senhor. Eu sou o servo dele, eu estou aqui para servi-lo, e se ele me desafiar, serei desafiado. Se ele me encorajar, quero ser encorajado. Se ele me exortar, quero me sentir exortado e quero mudar a minha vida. Se ele me repreender, quero pedir perdão a ele e me voltar para ele, estar mais próximo dele. Então eu estou aqui para servi-lo, estou aqui para adorá-lo. Nós temos aqui uma imagem, obviamente, apenas ilustrando o próprio Cristo lavando os pés dos discípulos.
a imagem de um servo, que o próprio Cristo se fez servo, fazendo o papel de um escravo ali que lavava os pés dos seus senhores, que chegavam com os pés abarrotados de barro, e vinha ali aquele servo com uma bacia lavando os pés dos seus senhores. E Cristo fez então este papel como um exemplo para nós de que nós devemos ser servos, assim como ele falou: quem quer ser o primeiro entre vós, seja aquele que vos sirva. Vejam aqui o texto do versículo 8, capítulo 6, falando sobre Estevão, um daqueles 7 que foram escolhidos como diáconos, como servos, que iriam servir as mesas. Versículo 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era um homem usado por Deus, ou seja, o papel primordial dele era servir as mesas, ser servo. Mas o texto aqui também nos fala que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele não era um mágico, um mago, um vidente, como hoje tem muitos ministros que acham que a igreja é lugar de pirotecnia, que é um circo ali, olha aqui o que aconteceu. Então, não, ele fazia pela graça de Deus, porque ele era cheio da graça e do poder de Deus, e ele era usado por Deus para aquilo. Como nós falamos, inclusive dos discípulos, ali era uma forma de mostrar a autoridade que eles tinham, que a autoridade que eles tinham vinha de Deus. No início da igreja, então, mostra: olha, eu sou servo do Messias, sou servo de Cristo, e os sinais, os milagres que Deus faz através de mim mostram, então, que Cristo é o Salvador, que Cristo veio como Messias, ele é o Messias verdadeiro. Então, ele é usado por Deus ali. Ele era usado ali para fazer, além de pregar o Evangelho, além de mostrar que existia, que o Messias, que Cristo era o Messias verdadeiro, ele fazia uma diferença na sociedade. E aqui nós não estamos pregando um evangelho da libertação da pobreza ou algo assim. Não, nós vemos o próprio Jesus fez milagres entre pessoas que não creram nele. Lembram-se da história dos 10 leprosos? Onde Cristo cura os 10 e vem apenas um para dar glória, para se colocar aos pés de Cristo. Ele pergunta: onde estão os outros? Os outros foram embora. Então, neste sentido, o Senhor os cura. E há uma diferença na sociedade, mesmo que não para a salvação, porque aqueles homens voltam à sua vida normal, voltam para as suas famílias, vão ter um emprego. Uma pessoa que era aleijada, ele levanta e anda, ele pode ir para o emprego. Por mais que ele não creia em Cristo, há uma diferença na sociedade, por mais que não traga uma diferença para a eternidade dele. Então, ele faz esta diferença, ele faz prodígios, grandes sinais entre o povo, certamente entre pessoas que também não criam na palavra de Deus, mas mostrando ali que ele era um homem usado por Deus. Então mostra o papel de Estevão, o ministério de Estevão, que não estava limitado à diaconia e que ele fazia então esta diferença, mas que o papel primordial dele aqui, nós vamos ver em todo o contexto do versículo 8 ao versículo 15, que o papel primordial dele não estava nos milagres, de que ele não foi contestado pelos milagres que ele fazia. Mas nós vamos ver então para frente o que aconteceu para ver esta situação. Então ele faz esta diferença, inclusive na sociedade, curando pessoas, fazendo milagres, fazendo prodígios, como o texto aqui nos fala. Mas nós vemos que há uma oposição aqui por parte das autoridades. E o texto do versículo 9 diz o seguinte: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então aqui Estevão sofre oposição, mas a oposição aqui não é oposição por causa dos milagres, como eu já falei, que ele estava fazendo. Era oposição por causa da palavra. Nós vamos ver em todo o contexto. Então nós vamos ver que a oposição, ela pode vir de vários cantos. A oposição pode vir de pessoas de fora da igreja, de incrédulos, de pessoas que não suportam o evangelho. Você é um fanático, você é isso, você é aquilo outro, você acha que só você está certo, você acha que só a tua religião que salva,
você acha que é só a Bíblia que fala a verdade, você é ridículo, você é isso, você é aquilo outro, você vai sofrer oposição, as pessoas vão falar contra você. Existe uma oposição disfarçada também, de uma pessoa que de repente ela aparentemente está concordando com o que você está falando, mas quando você vira as costas, ela começa a minar a confiança das outras pessoas com relação a você. E existe uma oposição que pode vir de dentro também. Uma oposição de pessoas que se dizem religiosas, que se dizem tementes a Deus, que se dizem pessoas que honram ao Senhor. No caso aqui, essas pessoas, o texto aqui nos fala que eles eram da sinagoga chamada dos libertos. Então eles eram judeus, pessoas religiosas, pessoas supostamente tementes a Deus. O texto nos fala da sinagoga dos libertos. Existem várias versões relacionadas a essa sinagoga dos libertos. Uma delas é que essas pessoas foram aprisionadas pelos romanos, se tornaram escravos dos romanos e logo depois, por um certo pagamento, eles foram libertos pelos romanos, se tornaram livres e agora então formaram uma sinagoga que era só deles, sinagoga dos libertos, que existia uma diferença entre os que sempre foram livres e dos que foram escravos e agora eram livres. Então existia uma sinagoga específica para esses libertos, que um dia foram escravos, mas que agora eram libertos. Então fala aqui dos locais onde eles eram e fala que eles discutiam com Estevão. Mas algo importante o texto nos fala também, versículo 10. Não podiam resistir à sabedoria, ao espírito pelo qual ele falava. Então tudo aquilo que eles queriam refutar, que eles queriam ir contra Estevão, eles não conseguiam. Porque Estevão era de tal forma sábio com aquilo que ele estava falando, que eles não conseguiam refutar aquilo que Estevão estava falando, porque ele era cheio do Espírito, porque ele tinha conhecimento da palavra, porque ele tinha conhecimento daquilo que ele estava falando. E na semana que vem nós vamos ver então o início da defesa de Estevão e nós vamos ver como ele exala a Bíblia, a palavra de Deus, como ele expõe a palavra de Deus e mostra como a palavra de Deus ela aponta para Cristo. O conhecimento que este homem tinha, como ele era capacitado para servir ao Senhor. Um servo do Senhor que estava pronto para passar pela oposição, pelas provações. Nós vemos aqui então que após estes homens perceberem que eles não conseguiriam refutar as ideias de Estevão, eles começam a jogar sujo. É igual aquele filme que de repente você vai assistir. Eu, quando era mais adolescente, eu gostava de assistir bastante filme de luta. E aí tinha aquelas cenas onde os dois estavam num ringue lutando lá, e normalmente existia um cara enorme que era do mal lá e estava lá, e existia um mocinho que estava lá. O mocinho normalmente apanhava um monte no começo, mas depois ele começava a bater. E aí quando aquele que era o vilão começava a ver que ele começou a apanhar, ele fazia alguma coisa, algum jogo sujo, algum golpe baixo, algum truque, algo ilegal para vencer a luta. Então o que esses homens religiosos fizeram foi um jogo sujo contra Estevão. Eles viram, nós não vamos ganhar através dos argumentos. Vamos começar a jogar sujo. Vamos começar a fazer algo ilegal. E essa é uma das coisas mais terríveis, ainda mais pessoas que se dizem tementes a Deus, que faziam parte de uma sinagoga, eles então começam a jogar sujo para destruir Estevão. O intuito deles era destruir Estevão, era desacreditar Estevão. E nós vemos então aqui que o homem de Deus, a pessoa que faz parte da igreja, o líder da igreja, ele sofrerá oposição e ele deve estar preparado para esse tipo de jogo sujo. Percebam o que o versículo 11 fala. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então eles chegam para homens e falam: vamos dar algumas coisas aqui para você. Pode ser dinheiro, pode ser alguma quantia de trigo, alguma quantia de farinha, alguma coisa. Nós damos isso aqui para você, nós damos prata para você, nós damos alguma coisa, mas vocês têm que falar isso. Suborno. Você ser pago para fazer alguma coisa. Eu vi esses dias ainda de campanha política, eu vi um videozinho de se a pessoa mudaria o voto dela. O cara chegou lá falando: então estou fazendo uma pesquisa aqui, você vai votar em quem? E a pessoa falava: eu vou votar em tal. A pessoa falava: vou votar no Haddad. Daí ele falava: peraí,
Ele fazia de conta que ia desligar a câmera. Não, eu estou fazendo aqui em prol do Bolsonaro. Então se eu te der R$50, você disse que mudou seu voto? Muito falaram, eu mudo. E para o Bolsonaro a mesma coisa, eu vou votar no Bolsonaro. Daí ele falava, vou desligar aqui, ó. Se eu te der R$50, você fala que vai votar no Haddad? E muitas pessoas diziam, eu falo então. Então isso é suborno, é aceitar suborno. E as pessoas fazem isso até hoje, elas vendem os seus votos. Elas têm preço. Infelizmente a maioria das pessoas tem preço. E aí então estes homens subornam pessoas para que estas pessoas digam, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. O fato de uma pessoa ser blasfema, a lei de Deus falava que uma pessoa blasfema deveria morrer apedrejada. Então eles estavam procurando destruir, matar Estevão. Então eles vão lá, oferecem alguma coisa e fala lá que ele está blasfemando contra Deus. Fala lá que ele está blasfemando contra Moisés. Então eles colocam palavras na boca das pessoas, eles manipulam pessoas, eles manipulam para mentir, para prejudicar. E falando em campanha política, nós vimos o quanto a informação é manipulada. Todo mundo sabe aqui. Não estamos falando nem de um lado nem de outro, estamos falando que a informação é manipulada. Que as pessoas tiram do contexto, que as pessoas mentem. Então nós percebemos o quanto as pessoas elas estão prontas para tentar prejudicar alguém que não concorda com ela. Se você não concorda comigo, eu vou te prejudicar de alguma forma. Eu vou tirar uma frase sua do contexto, eu vou tirar uma foto comprometedora tua. Eu sei de histórias escabrosas. Na época de seminário, nós tínhamos um professor lá que nos dava aula de ética, e ele contou de um colega dele que praticamente perdeu o ministério porque contrataram uma mulher para ir no gabinete pastoral, e uma pessoa ficou escondida com a máquina fotográfica na época, e essa mulher foi contratada para chegar lá, começar a conversar com o pastor, e daqui a pouco ela foi e sentou no colo dele, assim, abruptamente, e veio a pessoa e tirou a foto para incriminar o pastor. E ele mesmo contou histórias dele que alguém colocou no endereço da igreja revistas pornográficas no nome dele. Ele falou, como eu seria tão bobo, tão imbecil até de colocar no endereço da igreja uma revista de cunho pornográfico para incriminar. Então nós temos que conviver com este tipo de oposição, com esse tipo de pessoas que tentam manipular outras pessoas para nos prejudicarem, para mentir contra pessoas. Por isso que o líder da igreja precisa ter toda aquela capacitação de viver sob pressão, de ser incriminado mesmo quando não deve nada. Estevão aqui, ele estava sendo pressionado de todos os lados. E nós falamos semana passada, Estevão e os outros 6 não foram escolhidos porque eram bonitinhos, porque eram populares. O texto fala aqui que eles deveriam ser escolhidos porque eram pessoas de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria. E é por isso que a liderança da igreja deve ser escolhida nesse sentido. Não é para você escolher o mais simpático, é para escolher o mais capacitado, porque a liderança vai ter pressão. A família vai sofrer essa pressão também, porque a família está junto. Os filhos estarão juntos. E a igreja como um todo está junto, porque a pressão pode vir primeiro no líder, mas a igreja vai tomar conhecimento de tudo isso. Então, para a escolha de um líder, há esta necessidade de que se escolha, olha, essa pessoa, ela tem a capacidade dada por Deus de resistir à pressão. Não pode ser uma pessoa que na primeira pressão ela vai desistir, vai se desesperar, vai chutar o balde e falar, então vou sair, vou chutar o balde, vou desistir. Não, tem que ser uma pessoa que Deus capacite, que seja uma pessoa que realmente Deus colocou ali para que não ceda às pressões, ao jogo sujo daquilo que está acontecendo, para que ela não entre no jogo sujo também. O texto ali nos fala então que ele sofre calúnias, porque o texto fala ali, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ele está blasfemando. Mas nem onde? Quais são as evidências? Quem disse que este homem fez isso de verdade? O
texto aqui nos fala no versículo 13: apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. De onde? De onde que ele estava falando contra o templo? De onde que ele estava falando contra a lei de Deus? Aonde está escrito isso? Aonde que Estevão fala isso? As pessoas caluniam. Elas são então subornadas para falar isso. O versículo 14 nos fala: se Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ele fala, pegando o versículo 14 inteiro: porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ele fala: é esse Jesus aí que ele crê, vai destruir esse lugar e vai mudar tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente crê. Mas a mensagem de Estevão aqui, nós vamos ver na semana que vem, no capítulo 7, não diz respeito a costumes, a tradição, mas diz respeito à palavra de Deus, que esta palavra aponta para Cristo. Este homem que é levado então ao sinédrio, que é levado ali aos líderes religiosos, é caluniado de que ele estava contra as tradições, contra os costumes daquele Jesus que eles não criam. Esse Jesus, o Nazareno, aquele lá que apareceu por aí um dia, que morreu, ele está falando desse Jesus aí. E para aquele que é incrédulo, ele vai ouvir a palavra: é esses aí que estão falando daquele Jesus lá. Nós temos que aprender a viver sendo confrontados. A mensagem de Estevão não vai apontar para os milagres que Estevão fez. A mensagem de Estevão vai apontar para Cristo, porque a ênfase que eles dão aqui é: temos ouvido dizer que esse Jesus. O problema deles era Jesus, não eram os milagres. Os milagres sem Jesus, provavelmente eles tolerariam, mas eles não toleram Jesus dos milagres. Eles não querem saber de Jesus. Eu quero o que Jesus pode dar, mas eu não quero quem Jesus é. Eu quero apenas os benefícios. Eu não quero compromisso nenhum. O texto nos fala que, versículo 15: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Nós vemos aqui Estevão, um homem corajoso, porque estava sendo confrontado pelos líderes da nação. Era um homem corajoso. Ele não se deixava levar pela intimidação. Como eu já falei outras vezes, nós somos corajosos com tantas coisas. Nós somos corajosos pelos nossos times de futebol. Nós somos corajosos em política. Nós somos corajosos nas nossos hobbies, nas nossas coisas favoritas. Mas parece que em Cristo nós necessitamos desta coragem que tinha Estevão, de ser confrontado por líderes religiosos e continuar firme, e não se envergar, e não se dobrar a espinha, não dobrar os seus joelhos de jeito que fala: tudo bem, não vou falar mais, não vou criar caso, não vou criar confusão. Ele estava pronto a dar a sua vida por amor a Cristo. Ele tinha alegria, porque a alegria dele estava em Cristo. Ele não estava buscando autossatisfação. O fato de uma pessoa ser líder, ela não pode ser líder porque ela almeja um cargo na igreja, porque ela quer ser líder na igreja, porque ela quer mandar em alguém, porque ela quer se sentir por cima, ela quer se sentir cabeça. Sua alegria não deve estar nisso. Sua alegria deve estar em obedecer a Cristo. Apesar das dificuldades, apesar da oposição, apesar de pessoas falarem mal de você, o seu objetivo é viver em Cristo. A alegria em Cristo é você desfrutar de Cristo. O texto de Filipenses vai nos falar que nós devemos nos alegrar no Senhor. A nossa alegria está em Cristo. A nossa satisfação está em Cristo. A satisfação não está na minha produção, naquilo que eu quero. A minha satisfação está em Cristo.
não está nas circunstâncias. Minha satisfação está no Senhor. Versículo 15 está nos falando aqui que o Sinédrio estava ali, todos assentados, fitando os olhos em Estevão. Imagina um bando de líderes religiosos, a cúpula ali, a nata, os mais importantes ali, todo mundo olhando para você. Às vezes você dá aquele tremelique só da diretora da escola te olhar. Imagine um líder, uma pessoa ali que você fala, esse é um líder super forte, super famoso, o cara é poderoso, e tudo que ele manda fazer, tem que fazer. Imagine diante de uma liderança religiosa, todos aqueles homens olhando para você. Não é verdade? Às vezes você se sente intimidado de os teus colegas te olharem, de você estar falando na sala, todo mundo te olha assim. Você falei alguma coisa errada? Mas ele não se deixou intimidar. O texto nos fala: viram o seu rosto como fosse um rosto de anjo. Porque ali estava um homem corajoso, satisfeito em Cristo. A sua coragem, a sua alegria estava em Cristo, não estava em si próprio. Ele não era um arrogante, aqui eu sou forte, eu sou melhor que vocês, eu sou mais inteligente que vocês. Não, eu estou aqui em nome de Cristo. Era um homem que se parecia com Cristo. Era um homem que as pessoas olhavam para ele e viam: este homem é um homem diferente. Você já olhou para pessoas e pensou: essa pessoa ela é diferente das outras, não apenas na aparência, mas na sua vida como um todo. Essa pessoa é diferente, ela faz a diferença. Estevão era um homem diferente. Estevão fez a diferença. Estevão pregou o Evangelho, não se deixou intimidar. Estevão era um diácono, portanto um responsável pelas mesas, no sentido de cuidar das viúvas. Estevão era um profundo conhecedor da palavra de Deus, ou seja, um líder. Não é só apenas o presbítero, o diácono. A qualificação dele ele deve ser um profundo conhecedor da palavra de Deus. E nós vamos ver por quê. Nós vamos ver a defesa de Estevão a partir da semana que vem, uma bela defesa, uma exposição da palavra de Deus. Ele não tentou se justificar, ele não tentou se defender, ele pregou o Evangelho apontando para Cristo. Este diácono também é um pregador, ou seja, a responsabilidade do diácono, primeiramente, são as mesas, é cuidar das viúvas, é cuidar dessa parte administrativa da igreja, mas também é pregar a palavra de Deus, é estar capacitado a pregar a palavra de Deus. Estevão estava disposto a qualquer coisa por amor a Cristo. E os líderes da igreja, o povo de Deus, deve estar disposto a qualquer coisa por amor a Cristo. Não deve estar disposto a ganhar dinheiro, deve estar disposto a servir a Cristo em qualquer circunstância. Algumas aplicações e reflexões para nós no dia de hoje. Entenda que os ataques que podem vir de todos os lados, né? Então esses ataques virão contra os líderes e consequentemente contra toda a igreja, porque ao atacar um líder da igreja, ela ataca toda a igreja. O fato do líder ser atacado, o objetivo de você atacar um líder é você destruir a credibilidade daquele líder e, por consequência, acabar com a igreja. Entenda que isso acontece, pode acontecer e vai acontecer. E este ataque pode vir de todos os lados. Pode vir de fora, pode vir de dentro, pode vir de uma pessoa que aparentemente é temente a Deus, mas na verdade não é. Então nós devemos estar preparados para esse momento, nós devemos buscar em Cristo a capacitação para isso. Um candidato a líder, ele deve refletir em sua capacitação a disposição ao ministério. Se uma pessoa fala: eu quero ser um líder da igreja, então você tem que estar disposto a servir. Não é só um posto, eu quero ser líder. Não, no que você quer servir na igreja, no que você quer trabalhar. Você está disposto a servir? Você está pronto a servir? Você está pronto a receber pressão? Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não
as pessoas desaprenderam a passar por pressões. As pessoas não conseguem mais conviver com pressões. Elas se desesperam. Os irmãos sabem que a maioria dos irmãos eu converso, eu vou nas casas e normalmente nós chegamos neste ponto, conversamos sobre isso. Como as pessoas têm dificuldade hoje em dia de lidar com pressão. E qualquer não que a pessoa ouça, ou qualquer palavra um pouquinho diferente, a pessoa já se desespera, já chora, já fica magoada, já vira a cara. Então o candidato a líder deve refletir em sua capacitação de disposição ao ministério. Ele deve estar disposto ao ministério e deve estar disposto a viver sob pressão. O ministério é algo maravilhoso, mas tem pressão. Muita pressão. A família de um líder, do futuro líder, precisa estar ciente das dificuldades. Ele é o líder, mas a família vai ser afetada também. A família é afetada. Não adianta falar, é ele só, não vai afetar. Afeta. Porque as pessoas vão falar, as pessoas vão comentar, as pessoas vão pressionar. Então o líder, a família deste líder deve estar preparada nesse sentido para passar por essas dificuldades. Quão importante é isso para nós, irmãos? Nós compreendemos isso. Que a mensagem que nós temos aqui, de estarmos capacitados e de pregarmos a mensagem do Evangelho, e de que esta mensagem, ela aponta para Cristo. Ela não está apontando para você ou para mim. A mensagem não diz respeito a você ou a mim. A mensagem diz respeito a Cristo. E Estevão está aqui para demonstrar isso. Ele é confrontado por esses líderes por causa de Cristo. Nós, como líderes, devemos ser confrontados por causa de Cristo, por causa do nosso amor a Cristo. Você, como membro desta igreja, deve ser confrontado por causa do seu amor a Cristo, por aquilo que você é em Cristo, pelo seu amor a Cristo, pela sua dedicação ao Evangelho, pela sua vida de oração, pela sua vida de temor ao Senhor. Irmãos, que Deus capacite a todos nós a passarmos por essas oposições, porque a palavra do Senhor nos diz que assim como perseguiram ao Senhor, perseguiram a nós também, a todos nós. Se essa palavra diz respeito a um líder, mas a Escritura nos mostra que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Pedro vai falar isso. Prepare-se para a perseguição, para a oposição, mas acima de tudo, ame a Cristo, pregue a Cristo. Não seja perseguido por ser malfeitor, Pedro continua falando sobre isso, mas por temer a Deus. Não seja perseguido como malfeitor, mas seja perseguido como uma pessoa que teme a Deus, que ama a Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite a viver para a sua glória. Senhor Deus,